Agora, a paz do Messias, chamado Cristo, para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Irmãos e irmãs dessa tarde, os irmãos e minhas irmãs também essa tarde, a paz do Messias, chamado Cristo, para todos. E agora, nós vamos ler juntos, convido todos vocês para lermos juntos o 13º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Crônicas, capítulo 11. Todo o povo de Israel foi morar em Hebrom e disse: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei Davi. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha. E o Senhor, seu Deus, prometeu que você seria o protetor e o chefe do povo dele. O Senhor Deus prometeu que você, ó rei Davi, seria o chefe de todo o povo de Israel. Portanto, nós estamos aqui para que você cuide de nós, para que você nos proteja dos nossos inimigos, porque Deus, ele é com o Senhor, ó rei Davi. E se nós estivermos do teu lado, o Senhor também estará do nosso lado, porque o Senhor está do teu lado. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com o rei Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles o ungiram, e ele se tornou rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época, a cidade se chamava Jebus. A cidade de Jerusalém se chamava Jebus. Não era Jerusalém, foi mudada, era Jebus. Mas foi mudada para Jerusalém. E os jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os jebuseus eram os primeiros povos, os primeiros habitantes que moravam em Jerusalém. Eram os jebuseus que moravam, eram os primeiros moradores da cidade de Jerusalém. Porque não se chamava Jerusalém, se chamava Jebus. Os jebuseus disseram ao rei Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. Davi disse: o primeiro que matar um jebuseu será o comandante do exército. Portanto, Joabe, cuja mãe era Zeruia, dirigiu o ataque e se tornou o comandante de Israel. O povo se tornou o comandante de Davi. Assim, Davi ficou morando na fortaleza e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi.
Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado, no lado leste do Monte Sião. E Joabe reconstruiu o resto da cidade. Portanto, Davi foi ficando cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Porque o rei Davi, ele cada vez mais se tornava mais forte, derrotando os inimigos, porque Deus o abençoava, Deus o protegia, e todo aquele que estava do lado do rei Davi era protegido e abençoado por nosso Senhor Deus. Os soldados famosos do rei Davi. Está escrito lá no livro de 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 8 ao versículo 39. Vocês procurem lá e leiam lá que você vê que não é mentira, é verdade. Esta é a lista dos famosos soldados do rei Davi, junto com o resto do povo de Israel. Estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido. E o primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Aquimone. Jazobeão era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens. Matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos três, vinha Eleazar, filho de Dodo, do grupo de famílias de Aioi. Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Paz Dami. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e os seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus. E o Senhor lhe deu uma grande vitória. E o Senhor lhe deu uma grande vitória, porque o rei Davi não era homem, não era um líder, não era um rei que era covarde na batalha. Ele lutava até vencer. Nunca desistiu da batalha. E fazia sempre a vontade de Deus, do nosso Senhor. Por isso que Deus era com ele, por isso que Deus o abençoava. E com a ajuda de Deus, ele saía vitorioso de todas as batalhas. Um dia, 3 dos 30 oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulã, onde o rei Davi estava, enquanto que um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco da água do poço que fica perto do portão de Belém. Então os três passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para o rei Davi. Mas ele não quis beber daquela água. Em vez disso, a derramou como oferta a Deus. E disse:
Ó Deus, eu não poderia beber desta água, isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens, que arriscaram a sua vida para trazê-la para mim. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que fizeram os famosos três. Abisai, irmão de Joabe, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai foi o mais famoso dos 30 e se tornou o seu líder, mas ele não foi tão famoso quanto os três. Benaias, filho de Joiada, da cidade de Cabiziel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes soldados moabitas num dia de neve. Um leão caiu numa cova. Benaias desceu lá e o matou. Matou também um egípcio, um homem muito grande de 2,20 metros de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaias atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaias, que foi um dos 30. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas não foi tão famoso quanto os 3. Então o rei Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes: Azael, irmão de Joabe; Elanã, filho de Dodo, da cidade de Belém; Samote, da cidade de Arode; Eres, da cidade de Pelete; Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa; Abiezer, da cidade de Anatote; Sibeca, da cidade de Uzá; Ilai, da cidade de Aoi; Elide, filho de Baana; e Maarai, os 2 da cidade de Netofa; Itai, filho de Ribai, da cidade de Gibeã, território da tribo de Benjamim; Benaias, da cidade de Piratom; Urai, dos vales de Gás; Abiel, da cidade de Arba; Asmavete, da cidade de Baarum; Eliaba, da cidade de Salbom; Azem, da cidade de Gizom; Jonatas, filho de Sage; e Aião, filho de Saca, da cidade de Ará; Elifal, filho de Efé, da cidade de Mequera; Aías, da cidade de Pelom; Esrom, da cidade de Camelo; Naarai, filho de Esbai; Joel, irmão de Natã; Miba, filho de Agi; Zeleque, do país de Amon; Naarai, da cidade de Berote, que era quem carregava as armas de Joabe; Ira e Garebe, da cidade de Jati; Urias, o Eteu; Zabade, filho de Alai; Adina, filho de Sisa, um dos principais membros da tribo de Ruben;
que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados. Anã, filho de Macá, Josafá da cidade de Mitã, Uzias da cidade de Asterá, Sama e Jeiel, filho de Otão, da cidade de Aroé, Gediel e Jotão, da cidade de Aroé, Gediel e Joá, filho de Sirim, da cidade de Tis, Eliel da cidade de Maaf, Jeribai e Josafias, filho de Eunaã e Itima, do país de Moabe, Eliel, Obed e Jaziel, da cidade de Zoba. E todos esses que lutaram junto com o rei Davi foram vitoriosos. Todos esses homens, guerreiros, lutadores a favor do seu rei, do seu líder, estavam unidos, viviam unidos uns com os outros e Deus lhe dava a vitória através do seu servo Davi, porque o povo naquela época, eles eram dedicados a viver em união. Mas nessa época, há muitos que preferem viver desunidos. E a Bíblia todinha, ela é sagrada, ela é complementada, ela é inspirada por Deus, toda a Bíblia, e ela fala que somente a união é quem faz a força e quem faz a diferença. Deus opera no meio da união. Aonde tem contenda, Deus está no meio. Aonde tem contenda, Deus não está no meio. Aonde tem briga, desavença, Deus não está no negócio. Deus não está no controle da tua vida. Se tem briga, se tem contenda, Deus não está no controle da tua vida. Deus não está no controle da situação. Deus está permitindo as coisas acontecerem para que tu venha se acordar, para que tu venha se acordar, para que tu não venha ficar dormindo. Ei, Deus quer te dar a vitória essa tarde. É só tu ficar unido com o teu irmão na igreja. Aleluia, glória a Deus. E agora eu já deixo a paz do Messias chamado Cristo para todos vocês. Já deixo a graça do Messias chamado Cristo para todos vocês nessa tarde. Amém. Fiquem todos com a paz do Messias.